Saudade de tu! Muita mesmo. Não é? Meu Deus do céu. Passa logo, né? É, vamos lá. Como eu disse ontem, também estou na presença de uma pastora e pastora ora. A gente só recebe para a gente conversar. Primeiro, quero agradecer pelo convite, também é um privilégio estar compartilhando desse momento, dessa fase na sua vida. Né? Eu sei o quanto é importante e fico muito feliz com os feitos, né, do qual o Senhor tem feito nesse tempo. E acredito que Ele vai fazer muito mais. Isso. Amém. Ah, agradecendo, né, pela É, oportunidade. Amém. Pai, nós queremos te render graças por esse momento que o Senhor nos permitiu aqui. Nós sabemos amém. que não é nada de nós mesmos, mas sim que vem do Senhor. Nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E assim como diz na tua palavra, que nós possamos aprender do Senhor que é manso e humilde de coração, para que nós possamos encontrar descanso para as nossas almas. Que nós possamos, Pai, estar aqui nessa noite para compartilhar do teu amor, da tua presença, da tua graça. E que o favor do Senhor venha sobre nós, que não seja nós aqui, mas que seja o Senhor e o seu Espírito através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Dani, ela é uma amiga muito querida, para vocês verem que crianças têm um propósito Muito grande. muito grande. Então, foram as nossas crianças que nos uniram. Dani é a mãe do Natan, e Natan, ele é tempo, e ela é pastora, terapeuta. Tá ok? É, fica tremendo mesmo, mas eu creio que as pessoas vão receber. Então, pastora, terapeuta, trabalha com família, o currículo dela é bem extenso, tem uma formação e uma vivência nessa área, casada com um pastor também da Igreja Lagoinha, e ela passou um tempo aqui conosco, quase virou pernambucana, mas o Senhor quase virou pernambucana, mas o Senhor reaposicionou para um novo local, um novo tempo, e a gente ficou com muita saudade, mas o que Deus une, ninguém separa. Então, o nosso propósito foi unido em Deus, e ela é resposta de oração para muitas coisas. Eu vivia pedindo a Deus uma pessoa para indicar, para cuidar de vidas, que fosse muito alinhada com a palavra e com a saúde emocional, e ela tem cuidado de pessoas queridas minhas, e tem sido bênção. Então, por isso que ela está aqui hoje, porque nós vamos conversar no capítulo do livro que fala exatamente. O livro, Dani, todo, ele é uma analogia sobre um plano de voo. Tudo o que acontece durante uma viagem de avião, uma analogia com a nossa vida cristã. Foi algo que Deus compartilhou comigo e a gente vem falando sobre isso. E o último capítulo fala que lá quando a gente vai pegar o avião, a aeromoça fala: em caso de turbulência ou despressurização, máscaras cairão. E primeiro você coloca em você e depois coloca em crianças e em adultos, não é assim? E o Senhor me lembrou disso, eu não ia nem falar sobre isso, mas o Senhor me lembrou e disse: filha, tem que falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que estão cuidando de outras pessoas, enquanto nem lembram-se de si mesmas. E não foi para isso que eu chamei, tá? As pessoas estão equivocadas. E aí eu queria começar, que você falasse um pouco sobre a sua vida. Eu sei que você falou um pouco uma vez para mim que nem sempre foi assim, você nem sempre se cuidou tanto. E como é que foi essa jornada de você entender, né, sobre isso? Me fala um pouquinho aí. Então, para mim foi uma descoberta muito intensa, né? De saber e aprender a entender que cuidar de nós mesmos
para nós mesmos, nós precisamos olhar para nós mesmos. Mas por muito tempo nós somos aculturados que olhar para nós mesmos é ser egoísta. Né? Nós somos egoístas quando a gente para cuidar da gente. E eu passei muitas experiências, assim, sempre cuidando de pessoas, doando para pessoas, e às vezes não me permitindo cuidar de mim, muito menos ser cuidada, né? Porque quando a gente não se cuida, muito menos a gente vai permitir ser cuidado. Né? Então eu passei muitos desafios, e um dos maiores desafios para mim de aprender a me cuidar engravidado, né? Que foi um propósito que eu tive que entender que Deus ele usa a medicina, que Deus usa pessoas para cuidar de nós, a importância de nós olharmos para nós mesmos e entender que só gera vida quem tem vida, né? E muitas das vezes nós nos atropelamos, muitas das vezes nós nos abandonamos, nós confundimos muito né? Eu me esvaziar e eu me abandonar. E por muito tempo eu me abandonei. Por muito tempo eu achava que eu não era uma prioridade, que eu não podia me cuidar, que eu não podia estar bem, que eu não podia desfrutar da vida, né? Por muito tempo eu sobrevivi. Até quando eu encontrei essa realidade que outro, sem olhar a minha necessidade, eu vou correndo atrás do vento, eu vou andando em círculos, né? Porque a própria palavra fala que a gente dá de acordo com o que nós temos. E isso é muito sério, né? E Jesus foi um exemplo que deixou para a gente isso, falando sobre, no texto de Mateus 22, 39, que fala isso também, que nós vamos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E muitas das vezes nós não conseguimos exercer, executar no processo de espera. Eu achei que eu não poderia, porque eu tinha que passar por um processo. E aquele processo parecia que estava tão distante de mim, por eu não buscar ajuda, por eu não entender que eu poderia ser ajudada, que eu fui passando por várias situações até entender isso, né? E quando eu entendi que olhar para nós mesmos, nos respeitar, nos amar, né, de uma forma, conforme a palavra nos convida, é a forma mais sensata de você entender que você pode ser vulnerável, que você pode ser cuidado, que você pode olhar para você com respeito, assim para você compartilhar com o próximo. E para mim foi esse processo, tá? Foi um processo de libertação mesmo, né? De entender que eu não preciso agradar a pessoas o tempo todo, eu não preciso, né, satisfazer sempre o outro, eu não preciso me atropelar, eu posso aprender a dizer o sim e o não de uma forma correta, de uma forma respeitosa, entendendo que eu também sou um ser. Deus nos criou um ser pleno, um ser admirável. E muitas vezes nós passamos por cima disso. Então, meu processo foi bem árduo, doloroso nesse sentido, porque eu protelei muito, porque eu queria viver um milagre natural. Né? Eu queria que fosse do meu jeito, da minha forma, da minha maneira. E muitas vezes, até mesmo ministerialmente falando. Eu não me colocava num papel de prioridade. Eu fazia sempre dos outros uma prioridade. E acabava que eu entrava num padrão de falsa humildade. Né? Porque eu não me posicionava naquilo que era proposto para mim, naquilo que eu poderia desfrutar, naquilo que eu poderia vivenciar. Né? Então, e hoje é o maior desafio que existe. Se valorizar, ela pode se respeitar, e ela só vai conseguir dar para o outro aquilo que ela começar a desenvolver em si mesma. Porque senão vai sempre abrindo lacunas. Lacunas vão ficando abertas quando você não entende isso. Quando a gente não entende isso, nós vamos pulando, buscando satisfações, né, para poder preencher, coisas para satisfazer aquilo ali. Mas quando você
entende que você foi criado uma pessoa que tem um valor, que tem uma identidade, as coisas começam a fluir. Que eu estava sendo resgatada para poder gerar vida, porque só gera vida quem tem vida. Quem sobrevive, né, vai chegando um certo tempo, vai ficando cansado, começa a duvidar de quem é e de quem Deus é. Então é maravilhoso o processo. Uau, é sobre isso. Dani, você falou uma frase que resume o capítulo, né? Você falou assim, só gera vida quem tem vida. É exatamente isso. Porque na analogia eu vou falar exatamente sobre isso. Se a gente não receber o oxigênio do Espírito Santo, se nós não recebermos dele, como é que a gente vai dar, né? Então, eu acho que isso é tão sério e durante tanto tempo na minha vida eu também fiz muito disso. Porque, na verdade, me corrija se eu estiver errada, eu acho que tudo isso começa muito lá atrás. São raízes que são adoecidas, uma raiz muito grande de, às vezes, da dependência emocional, de autoafirmação, uma identidade que está deturpada. E aí você quer agradar tanto as pessoas que você realmente você está morto por dentro. E você vai dar o que para as vidas, né? E se a gente não tiver muito conectado em Deus para entender isso, vira-se um processo de autossabotagem e de. É um suicídio, né? É um suicídio emocional, de identidade e espiritual. Porque você começa a ajudar. E o inimigo, ele é expert em fazer isso. Porque aí daqui a pouco você não tem mais nem o que dar. É literalmente a máscara do oxigênio. Se você falta oxigênio, como é que você vai ajudar? Você não ajuda nem a quem você mais ama. Você não consegue nem ajudar um filho. Por isso que ele diz, primeiro em você do que na criança, porque senão você desmaia, desfalece e nada vai para frente. Então, vamos começar a raciocinar. Então, você entendeu esse processo. Eu acho que o primeiro passo é a gente entender essas grandes que me travava, que eu pensava, meu Deus, a gente sempre ouve, né? A gente cresce escutando. Ah, mas isso que você está passando é pequeno, porque tem gente que passa coisa muito pior. E isso é uma coisa do inferno, porque eu entendi, depois de muito tempo, que para Deus, como Ele é meu Pai, se um cabelo meu estiver doendo, machuca o Senhor como um braço quebrado da outra pessoa, porque para Ele, do mesmo jeito que não existe pecadinho e pecadão, não existe dor pequena nem dor grande, existe a minha dor e a minha circunstância para o meu Pai, importa para ser tratado. Então, acho que a primeira coisa, eu acho que é esse o primeiro ponto, né, Dani? Você reconhecer a necessidade de ser tratado, de que não é besteira o que você passa. Eu falo que a gente não pode minimizar e nem desprezar as nossas dores, os nossos processos, né? E eu sempre falo para as pessoas que eu tenho acompanhado que nós precisamos saber 3 coisas para poder viver essa transformação. A primeira delas é saber aonde eu estou, aonde eu estou nesse processo, o que eu tenho passado, enfrentar isso e entender a necessidade de buscar ajuda, a necessidade de, olha, eu preciso me cuidar, eu preciso me valorizar, né? O senso de valor próprio, porque abandonar. E quando a gente entra nesse local, nesse lugar de abandono, é quando a gente quer passar tudo na frente, né? Principalmente para quem tem família, para nós mulheres que trabalhamos, nós mulheres que temos as responsabilidades em casa, nós não sabemos filtrar muitas vezes, nosso HD não pega o que é ruim e joga fora. A gente traz toda essa vivência, a gente traz tudo como uma bagagem. Então a gente precisa saber, primeiramente, aonde eu estou. Onde eu estou nessa situação? O que está acontecendo comigo? Até mesmo para eu gerar uma aceitação. Se não tiver esse encontro
com um princípio de realidade para enfrentar essas dores, para enfrentar essas dificuldades, você nunca vai conseguir vencer isso, né? E o segundo ponto é contra o que eu estou lutando. O que me prende? O que me confunde? Quais são as dores que doem? Aonde dói? Sabe? Aonde eu diminuo a minha dor? Aonde calar a minha boca? Né? Porque a maioria de nós, os pais da gente fizeram o melhor que eles puderam por nós. Mas nós todos trouxemos alguma coisa. Né? E para entender isso, esse lugar de filiação, que é literalmente o lugar de filiação, quando você entende que você é uma prioridade, que você pode se cuidar, né? Tem aquele digna, de uma forma respeitosa, e vivenciar isso, encontrar com isso, né, para saber aonde eu estou, quanto que eu estou lutando e aonde eu quero chegar. Porque se não souber essas três coisas, nós vamos andando em círculos, né? E os círculos, ele não fecha círculo, ele abre mais ferida, né? Como se eu estivesse andando atrás de algo que eu não conheço. Então, quando eu vou entender nessas três coisas, eu começo a me posicionar, eu começo a entender que eu sou uma prioridade, eu posso me cuidar, que eu preciso buscar ajuda. Né? Hoje nós temos muitas pessoas feridas por conta da confiabilidade, né? As pessoas estão com medo de seres. Essas três coisas vão levar esse entendimento. Mais no lugar de prioridade, porque se eu me faço prioridade, eu não vou pôr ninguém como prioridade. Eu vou ficar cansada, eu vou ficar desgastada, eu vou reclamar. Quando você entende essas três coisas, as coisas começam a fluir, porque você tem clareza de onde você está. De onde você está, onde você está, contra o que você está lutando e aonde você quer chegar. É um princípio. Encontrar com um princípio de realidade. É encontrar com um princípio de entender, eu preciso me cuidar e ajuda. Né? Você entender, assim, que tá tudo bem se eu não estiver bem. Tá tudo bem que, assim, o meu limite, eu acho que o meu processo de entendimento, quando vira uma chave, às vezes é muito rápido. As coisas se organizam, basta que essa chave vire. Porque muitas vezes eu não entendia isso. E uma vez o Senhor disse para mim, filha, uma das coisas que eu fiz com que a humanidade. Então você tem alguém, é a única, onde o Mudeto passou ontem, assim, a única religião que de fato existe em Deus, que se tornou humano para poder entender as nossas limitações, né? Então, assim, durante as minhas dores, eu aprendi isso num processo que eu tive com a Elisa, que realmente quando a Elisa convulsionou e tudo mais, eu fiquei muito com um medo, assim, muito exacerbado. E o Espírito Santo uma vez me falou, peça que eu visite a sua humanidade. Quanto é importante a gente saber que nós não somos super-heróis, de fato, porque às vezes a gente sabe que não é, mas a gente age como se fosse super-heroínas, principalmente nós, mulheres. Não sei porquê, eu acho que confunde as coisas, porque como conseguimos fazer muitas coisas, ao mesmo tempo a gente acha que vai lidar com muitas dores ao mesmo tempo, mas não fomos chamadas para isso. E quando a gente entende que o Senhor visita o seu limite, agora você precisa saber que você tem um limite. Porque é que eu vou estar me expondo e esticando mais do que o necessário. Se eu tenho um Deus que eu posso chegar e dizer, aqui é meu limite, eu preciso ser tratada, me dá um pouquinho do teu oxigênio. E não continuar indo para dar conta às pessoas, porque senão a gente não vai estar gerando vida, a gente vai estar gerando pessoas feridas. Se a gente entende a importância de estar curado, de estar, e cura não significa perfeição, né? Cura é algo que, assim, eu tenho uma gripe, eu fico curada daquela gripe, mas nada impede que daqui a 2 meses eu gripe de novo, porque a vida, ela é assim.
Então, mas o que é importante é que eu saiba que quando eu estiver gripada, eu devo me afastar das pessoas um pouco para não contaminar as pessoas. E se eu tiver, hoje eu tenho muito essa consciência, não a título de cobrança, mas eu entendo que se eu tiver curada, se eu tiver realmente estabelecido em Deus, eu não vou ferir outras pessoas, nem vou derrubar outras pessoas. Isso é tão sério, né? E quando a gente não lembra disso, a gente vai vivendo de qualquer forma, cheio de feridas, cheio de problema. Aí a gente derrama aquilo que a gente não tem de Deus, derrama, gera, é um domínio. Aí é o que o inimigo ele ama, né? Porque aí quando ele... Então, eu acho que isso é bem importante. E quando eu escrevi esse capítulo, o Senhor disse, é muita gente, filha, dentro da igreja ferida. E tudo bem que lá é lugar de pessoas feridas, mas são pessoas que precisam, são pessoas que são feridas e nem estão com a consciência de que estão feridas. Esse é o maior problema. Desafiador. A maior cura da minha vida foi Deus usou a vida do Natan. Por quê? Porque eu vivi um processo muito doloroso na adolescência. E no meu processo de desenvolvimento, de caminhada, de conhecer a Cristo, chegou um momento que eu tive que encontrar com essa dor. Eu lembro quando eu fui para o seminário, a pastora que era minha pastora no seminário, ela falou para mim, eu tive a perda, no momento do enterro do meu filho, eu não fiquei, eu fui embora. E quando eu estava naquele local que eu falei que eu fui embora, naquele momento eu falei, hoje eu enterrei um pedaço de mim. E realmente eu sobrevivi muitos anos, 15 anos, para poder encontrar uma dor e resolver com ela. E às vezes nós olhamos que muitas pessoas não estão colocando uma máscara para salvar a si mesmo, não é porque não querem, é porque não conseguem, não dão conta mesmo. A gente dá o primeiro passo, né? Então, para mim, foi muito desafiador enfrentar, abrir aquela ferida, ver aquela situação. Eu era nova convertida na época quando eu enfrentei com essa dor, né? E quando foi o tempo de eu gerar o Natan, eu fui vendo na prática o que era cuidar de mim, fazer de mim prioridade e confiar em quem colocou a máscara. Porque tinha dias, eu falo que a maior cura foi gerar o Natan. E tinha dias que eu acordava, eu punha a mão na barriga e falava, Deus é bom, as coisas estão fluindo, glória a Deus, Ele está desenvolvendo, Ele está crescendo. Mas tinha dias que eu acordava, será que Ele está aqui? Não sei o que é isso. É um processo de cura, é um processo mesmo que demora. Eu falo que escolher nós mesmos como pessoas, nos respeitar, nos posicionar em cuidar de nós mesmos, nós estamos enfrentando nós mesmos. Tanto que eu falo com as pessoas que eu atendo, eu falo, bem-vindo ao melhor encontro da sua vida. Essa máscara para poder me curar, me levantar, me posicionar, ao ponto de eu entender que eu precisava de uma ajuda física para vencer aquele trauma, para vencer aquele desafio, até mesmo para eu me permitir vivenciar a maternidade novamente. Então, é algo que é dia após dia, né? É uma escolha diária, não adianta a gente querer fazer algo. E muitas vezes é engraçado como a história da gente é muito parecida, né? Porque, para quem não sabe, eu também fui curada através da gestação de Elisa. Elisa também é um milagre. Exatamente isso. Tem dia que você acorda, tá tudo certo. E tem dia que você escuta todas as outras vozes dizendo que vai dar tudo errado de novo. E só que quando a gente... O que mais nos marca é um gospel.
mas é uma âncora que nos torna dependente do Senhor. Aquilo que mais nos machucou. Essa semana eu estava dizendo a Deus, eu disse, eu sei quem o Senhor é, porque se o Senhor gerou essa criança, que eu escutava que era tão impossível, se o Senhor gerou, o que é um projeto, o que é outra coisa, o que é minha vida, não é nada diante de ti, não é assim, o que é isso? Não é nada para o Senhor, tudo o Senhor pode. Então, se a gente começa a se entender, começa a pegar aquilo que nos machucou, esses dias assim, as pessoas estavam dizendo, as nossas dores servem para duas coisas. A primeira é uma âncora, justamente para nos deixar dependentes do lugar. E a segunda é um trampolim, né? Para nos levarmos acima das nuvens, realmente de forma mais rápida. Sério, disso da gente reconhecer uma quebra de orgulho, não é, Dani? A gente quebrar esse orgulho dessa perfeição gospel e pedir ao Senhor a pessoa correta para falar, e o Senhor mostra, calar quando precisar calar, porque não é para pessoas específicas que o Senhor vai expor e vai dizer com essa que você conversa, né? Reconhecer que está tudo bem se o Senhor que fez os profissionais, está tudo bem se precisar de uma medicação, que foi o Senhor que fez as medicações. Que não é um momento que nós vamos ser tratados, curados, libertos, para poder curar outras pessoas, né? Assim. Então, e não viver como muitas vezes a gente conversou, né? A gente conversou alguns momentos quando você estava aqui e teve momentos que eu dizia, eu estou sobrevivendo, Dani, eu não estou vivendo, né? E a gente, não é possível, Jesus não foi para a cruz para a gente sobreviver. A palavra diz que ele foi para nos dar vida e vida em abundância. Nossa, que foi uma entrega tão grande por nós. O orgulho mesmo, o eu mesmo, o egoísmo mesmo, né? O controle, nós gostamos muito de controle, nós gostamos muito das dependência, na entrega, na confiança. Né? Estava lendo o texto de Naamã, que foi citado, nós vemos Naamã ali vivendo cura, vivendo transformação, mas Naamã, ele né? Ele tinha um título, ele tinha uma posição, ele tinha uma postura, e ele queria continuar mantendo aquilo por um. Não é? Muitas de nós, muitas vezes, estamos nesse lugar de uma falsa espiritualidade ou um lugar que não tem necessidade, que não pode ser vulnerável, que não pode buscar ajuda, e nós esquecemos que essa marca coloca esse oxigênio. Nós olharmos para a nossa necessidade e não sermos negligentes mesmo, porque muitas vezes nós somos negligentes. E me marcou muito, eu estava até aqui em Pernambuco. Perguntou para mim, mamãe, você teve festa de aniversário de 5 anos, de 1 ano? Eu falei, não lembro. De 2, eu falei, não lembro. De 3, não lembro. De 4, é boa fazer festa para encher a barriga dos outros por aqui. Olha isso. E aí eu cheguei num processo, eu olhei para mim, eu vi que eu passei 39 anos da minha vida celebrando festa para os outros, celebrando
celebrando os outros, mas nunca tinha parado para celebrar a minha própria vida. Né? E olha que a gente está na caminhada, está no processo. Porque às vezes as pessoas olham para a gente, nesse lugar que a gente ocupa, né? Ah, é terapeuta, é pastora, e esquece que nós somos humanos, que nós estamos acessando esse lugar de cura, nós estamos acessando esse lugar de transformação. E aquilo para eu falei, esse ano de 40 anos eu vou celebrar. Eu vou celebrar porque eu tenho muitos motivos para celebrar. Eu me escolhi, que eu poderia ter deixado aquela memória com as pessoas que estão me cuidar e por me permitir ser cuidada. Foi sobrenatural aquele momento. Então nós temos que entender isso, que não tem hora, né? Como dizem engenheiros, as estações estão aí, vai ter frio, vai ter calor, vai ter inverno, vai ter verão, até que a Terra exista. Então todos nós estamos suscetíveis a isso, nós estamos aqui para poder enfrentar isso. Não existe, às vezes está olhando e falando, é tarde demais. Eu não posso me cuidar, porque eu já passei a vida toda cuidando, e agora como é que eu faço isso? Né? Escolhendo enfrentar, escolhendo encontrar com você mesmo. Então são desafios que todos nós vamos passar. E isso para mim foi uma experiência que eu falei, uau, como é maravilhoso. Que foi proposto para nós. E é incrível isso. Então, nós precisamos nos pôr nesse lugar. Deus nos fez uma criação admirável, né? Especial. Assim como ele diz na palavra dele, em Salmo 139, 14. Ele nos fez. Então, nós precisamos visualizar isso e não deixar. Nós só vamos conseguir vivenciar isso, celebrar isso, quando enfrentar essa dor, escolher, visualizar onde você está, se posicionar e escolher onde você quer chegar, né? É exatamente sobre isso, quando a gente só vai conseguir realmente viver acima das nuvens, que é a proposta do livro, quando a gente entender que somos um ser trino de corpo, alma e espírito. É impossível desfrutarmos da vida de Deus se a nossa alma estiver doente, né? E tudo isso que a gente está conversando aqui acontece a nível de alma, né? Na nossa psique, no nosso... O ano passado a gente fez um curso que é justamente para tratar isso, eu e PH, e a gente entendeu que o passado ele não é para ser negligenciado nem esquecido, não. Tem coisas mal resolvidas. Deus precisa trazer o nosso passado para frente, resolve o passado e depois ele volta para trás. É aquilo que você falou. Se você não tivesse trazido coisas para frente e resolvido e enfrentado, jamais você estaria vivendo aqui, né? E eu tenho visto isso também na minha vida. Então, o que eu quero deixar registrado aqui nessa live com acima das nuvens propostas pelo Senhor é uma vida realmente factível. Utopia, não, Jesus ele realmente ele veio para nos dar uma cura completa, para nos lidar. E durante a viagem não vão haver turbulência, não é sobre isso, vai haver. Mas toda vez que acontecer alguma despressurização e a máscara cair, seja a primeira a pegar, porque agora eu já entendi que se eu sou a primeira a levantar a mão e eu tenho pessoas que... o mundo ele realmente é um mundo mau, é um mundo muito... ficar contra as pessoas, que a gente tem a nossa pessoa de confiança. E Dani uma vez me perguntou, fez, quem é a sua pessoa de confiança? E naquele momento eu não soube responder, porque eu não me permitia ser cuidada, né?
Eu sabia que eu tinha coisas para ser tratado, mas eu não me permiti, eu não. Aí a gente está sempre ali tão disponível. E como é que a gente nem se vê? E o Senhor disse para tudo. E o ano passado parou tudo mesmo. E por quê? Porque o Senhor tinha essa obra para ser feita. E foi um momento que eu parei e vamos ser tratados até chegar na eternidade, muitas coisas, né? Mas eu botei a máscara. E o fôlego voltou e o posicionamento foi dado. Só uma, mas pelo menos 3. Que eu posso confiar e dizer, vem cá, vamos tomar um café? Hoje eu não estou bem, isso aqui não está legal, minha vida. O Senhor escolheu que fosse assim, através de vidas cuidando de vidas. Ele escolheu assim. Então, o que está faltando em mim, estou precisando da máscara. Pega aqui para mim, né? Que às vezes nem sempre está ao alcance da nossa mão. Nem sempre a gente consegue pegar, a gente precisa da ajuda do outro. É sobre isso também, não é, Dani? Mais eu entender essa questão. Eu lembro que eu tive mulheres extraordinárias na minha vida que me ajudou nesse processo. Né? Uma até hoje é minha exploradora, e a outra foi Dona Tuca, que nós perdemos ela ano passado, mas foi a mulher que mais me ensinou nessa vida, nessa questão de pedir ajuda, de entender que na caminhada sozinha a gente não consegue, que pessoas vão nos decepcionar. A Deus, né? Mulheres que você pode confiar, que você pode abrir o seu coração. Ajuda profissional, né? Igual eu falei, eu tive muita dificuldade em buscar ajuda profissional na questão do processo da gestação, mas quando eu fui entendendo isso, as coisas foram ficando leves, né? E a gente entende. Eu lembro quando eu te perguntei isso, né? Que eu falei, quem é o seu Jonatas? Quem é o Jonatas da sua vida? Quem é a pessoa que você abre o seu coração? Quem é a pessoa que você compartilha? Porque senão a gente vai sangrar as nossas dores em cima daquele que a gente mais ama, por não ter esse acesso, por não buscar essa ajuda, né? E acaba que nós vamos ficando feridos e nós vamos ferindo pessoas. Nós muitas vezes achamos que nós estamos ajudando pessoas, nós estamos ferindo pessoas. Porque pessoas feridas podem ferir pessoas. Pessoas curadas curam pessoas, né? Pessoas que se sentem amadas, amam pessoas. E assim vai o processo. Nunca vai ser através de nós para ser em nós. Sempre vai ser em nós para ser através de nós. Então nós precisamos nos posicionar nesse lugar de filiação, usar mesmo no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, clamar por socorro, pegar a máscara, colocar, né, receber aquele oxigênio, receber vida para prosseguir. Mas sozinha, literalmente está fadada ao fracasso, né? Não tem outra saída. Até mesmo que a gente sabe que é o processo de Cristo para nós, né? Aprendermos, lidarmos um com os outros. Vai ser todo mundo? Não. Mas você vai ter aquelas pessoas na qual você pode confiar. E para a gente concluir, só lembrando que essa palavra, ela não é só para as mulheres, né? E é impressionante adoecidos espiritualmente, emocionalmente, porque não conseguem lidar, é muita pressão e não tem o discernimento, a humildade de dizer que eu preciso de vem para quando me perguntaram assim, qual é o público-alvo do seu livro? O Senhor falou para mim assim, filha, para jovens e adolescentes será como vacina, para adultos como cura e para idosos como uma esperança. Então, saber que está tudo bem, não está dando conta. Está tudo bem. O mundo que a gente vive hoje humanamente, a gente só humanamente é impossível você lidar conta de tudo.
E tá tudo bem, então eu quero muito incentivar. Tem alguns meninos ouvindo, vai ficar gravado. Eu quero incentivar. Se você não está bem, não é vergonhoso estar se sentindo deprimido, não é vergonhoso estar ansioso. E então, se você percebe, amanhã a gente vai conversar sobre isso. A live de amanhã vai ser ótima, vai ser com uma nutricionista que nem estava no livro, mas o Senhor falou, fala com a nutricionista. Começa a sentir sintomas de que está ficando com a asfixia no seu espírito, na sua alma. Fala de uma forma diferente, muitas vezes o homem ele fala de uma forma diferente da mulher, fala. Às vezes excesso de vontade de comer doce, algo em palpitação, isso muitas vezes é sua alma que está gritando, então procura uma ajuda de certeza, se você é um cristão, não vai ser vergonhoso, você pode ser líder, pode ser pastor, pode ser o que for, mas se um outro irmão escutar isso, ele vai preferir te ajudar a botar uma máscara do que ir te buscar num vale perdido, né? E a Senhor Jesus visita a nossa humanidade, né? Exatamente, né? Então é sobre isso, né, Dani? Você tem atendido muitos homens também, como é que tá, assim, essa minha palavra processo. Buscar mesmo ter essa coragem de enfrentar a si mesmo, né? Porque eles estão entendendo que as suas emoções, se as suas emoções estiverem todas desorganizadas, tudo vai estar desorganizado. Nossas dores, aprender a lidar com elas, nós vamos entendendo o processo e vivenciando de uma forma leve, aonde tudo vai chegando no seu determinado lugar, né? Eu quis fazer terapia com base cristã porque eu acredito que Jesus é o maior terapeuta da vida, né? E não existe teoria nenhuma que tenha alcançado o seu lugar na paternidade, na criação, né, como sacerdote, se posicionado. Muitos casamentos sendo salvos por conta desse posicionamento, do entendimento de. Né, então, eu tenho visto muitas pessoas se posicionando, muitos homens por eles, primeiramente, né, entendendo a necessidade de cuidar deles, a necessidade de a nossa transformação sempre vai ser um bálsamo para quem está ao nosso redor, né? Então, um bálsamo de uma forma da vida prática, né? Porque o meu falar tem que